Fala galera, vamos aí para mais um bloco dessa aula 15, para agora tratar da segunda onda revolucionária, né? A gente vai tratar de maneira bem sucinta, para a gente conseguir fazer uma abordagem bem legal sobre o que está acontecendo na Europa no século XIX, a partir de 1830, quase que sai 1900, nesse contexto da Europa. Então a gente já viu a primeira onda revolucionária. A segunda onda, a gente vai voltar um pouquinho no tempo para falar do quê? Para falar do governo do Luís XVIII. Luís XVIII chegou ao poder em 1815. Você vai ter um contexto de restauração borbônica. O Luís XVIII, ele era irmão do Luís XVI. O Carlos X, que é o próximo, o Conde de Artois, também vai ser irmão dessa galera toda. E aí você tem uma família que volta ao poder. Mas, obviamente, o Luís XVIII já tem algumas mudanças. Já tem, por exemplo, a Constituição de 1815, quando este volta ao poder, onde fica estabelecida a Câmara dos Pares. E na Câmara dos Pares, eu indico a galera para uma Câmara a partir da ação do rei. Então você não vai ter só o voto, você vai ter a Câmara dos Deputados, de um lado, eleito pela população, e você vai ter a Câmara dos Pares, do outro, indicado pelo rei. Então, de certa forma, já para criar um equilíbrio para poder o rei ter mais poder, ter mais proeminência. O Luís XVIII, ele vai ter um poder dividido, você vai voltar ao voto censitário, não é um sufrágio universal, você vai reduzir o número de eleitores na França. Então você vai ter um Luís XVI que ele vai enfrentar algumas oposições. Então você vai ter, no contexto francês, uma galera que queria a base do Congresso de Viena, aquela coisa do antigo regime, aquela coisa ultra-realista, aquela coisa marcada pelo antigo regime, queria isso, queria essa visão. Então você tinha uma defesa do retorno completo do absolutismo, uma galera que vai ser muito defensora dos princípios do Congresso de Viena, então de uma galera que quer instaurar, de fato, o antigo regime. E aí tem a liderança do irmão, do Carlos X, o Carlos de Artois, que vai ser o líder desse apoio para o irmão, Luís XVIII. Então, Carlos, o Conde de Artois, vai ser referência disso. Você vai ter uma oposição, a galera bonapartista, que queria a volta do Napoleão. Esse plano, essa galera, ela vai desaparecer em 1821, quando Napoleão morre. Teve até o plano de resgatar Napoleão na ilha de Santa Helena, então você teve essa visão. E você tem os constitucionalistas, que é uma galera que defende alguns ideais da Revolução Francesa, uma constituição, uma monarquia constitucional, uma constituição que limite o poder do rei, então de uma galera que vê que o absolutismo não pode restaurar. Aí você vai ter a figura do Guizot que está aparecendo aí. Então você vai ter essa galera de 15 a 24. O Luís XVIII, ele vai governar, vai ter algumas dificuldades, mas você não vai ter nenhuma ação mais incisiva. Vai ser com o irmão dele, o Carlos X, que quando assumir o Carlos X, ele vai começar a piruar errado. Ele vai começar a restaurar privilégios da nobreza, restaurar privilégios do clero, vai indenizar nobre, vai favorecer sim um absolutismo na França. O Carlos X, ele é um cara, ele é um monarca muito arcaico, muito absolutista. Então, pelas imagens dele, pelas vestes, você tem um Carlos X muito marcado por uma prática absolutista real. E aí você vai ter, obviamente, uma galera que na França vai ser o grupo dos liberais, uma galera liberal que não quer o absolutismo, uma galera que até defende uma monarquia constitucional, mas uma monarquia que respeite uma sociedade que todos são cidadãos. Então o Carlos X está querendo restaurar a sociedade estamental. Quando ele coloca privilégio, quando ele coloca isenção de impostos, ele está obviamente querendo retomar aquele Estado lá antes de 1789. Aquilo não é possível mais tentar se colocar. Então você tem um Carlos X que tenta fazer isso, que tenta colocar isso, e aí obviamente você vai ter surgimento do Jornal Nacional e o Duque Luís de Orleans. O Duque, ele é um cara que é até chamado de rei burguês. Você tem representações dele que lembram um empresário, que lembra um burguês, aquela coisa meio gordinha, aquela coisa do século XIX de ser um cara poderoso nas finanças, ser um investidor, ser um cara sem muita adereço monárquico, mas é um cara com uma roupa civil e umas medalhas, uma farda militar. Então você tem o Luís de Orleans, que ele vai ser referência da ideia de uma monarquia constitucional,
onde o liberalismo esteja presente, sem privilégio na sociedade. E aí, quando o Carlos X ele vê o crescimento do liberalismo e responde, né, com censura, com repressão, com prisão de opositores, você vê medidas do Carlos X querendo controlar a política na França, você vai ter reação das ruas. Você vai ter os 3 dias gloriosos, os dias 27, 28 e 29 de julho de 1830. Esses 3 dias gloriosos é uma resposta ao Carlos X, que dissolveu a Câmara dos Deputados e botou uma maioria, 90% liberal. Então você tinha uma Câmara que se opunha à Câmara dos Pares, você tinha uma Câmara que estava muito liberal, e aí o Carlos X tenta frear essa expansão do liberalismo, dissolve a Câmara, convoca novas eleições, aplica censura, impõe prisões. Aí você vai ter uma reação das ruas, daí que surge essa pintura de Delacroix, você vai ter as barricadas de 1830, isso aparece no filme Os Miseráveis, é bem legal, que mostra essas barricadas em 30, que mostra essa troca de tiros da população com a Guarda Nacional, e aí você vai ter um exército da Guarda Nacional que vai aderir à população, a população vai receber apoio da Guarda Nacional, o exército começa a enfrentar a população, mas aí adere à causa da população, e aí o Carlos X, ele mete o pé. Inclusive, vale a pena a gente dizer que esse evento de 1830, ele vai ser observado aqui no Brasil, porque no Brasil hoje também estava tendo um absolutismo do Dom Pedro I, e isso vai ser motivo para questionar o poder do Dom Pedro I, para questionar o poder desse autoritarismo do Dom Pedro I aqui na realidade brasileira. Então vale a pena a gente pegar o que está acontecendo lá e perceber que também tem efeitos aqui. Então vale a pena a gente pensar isso. Vai ser a ascensão do Luís Felipe de Orleans. Eu vou ter um contexto de liberalismo, onde eu vou ter um rei liberal, um rei burguês, um rei que vai dar força a esse liberalismo. Ele vai ter o suporte do Guizot, mantendo o direcionamento liberal burguês. E aí a gente tem que pensar que eu tenho um Luís Felipe de Orleans que ele vai incentivar a prática liberal comercial e não vai pensar em direitos trabalhistas. E nesse contexto de 30, como a gente falou do socialismo utópico, eu já tenho sementes socialistas vigentes presentes ali naquele contexto. Então vale a pena a gente pensar que o Luís Felipe de Orleans ele vai ser um elemento importante para poder fortalecer esse liberalismo, e 18 anos depois ele vai cair com a ascensão de forças socialistas, republicanas. Então, como eu falei, o processo revolucionário das revoltas liberais ele avança muito rápido nas ideologias. No hiato de 18 anos, eu já crio outras ideologias, eu já crio outras propostas, eu já crio outros projetos. Então é importante pensar isso, tá? Vai ser também durante o governo dele que eu vou ter uma expansão colonial francesa, vou para a Argélia, vou começar a pensar a Ásia, a Oceania, vou começar a ter posses coloniais naquela realidade, com o contexto do Luís Felipe de Orleans. A gente vai comentar até um pouquinho mais quando eu falar do governo dele, no preâmbulo da Revolução de 48. A gente tem que analisar o que é o governo dele, eu não vou analisar agora, né? Você vai ter como impacto, como efeito do que acontece na França, a independência da Bélgica. A Bélgica tinha sido definida como território holandês no Congresso de Viena, e aí eu tenho dois territórios, dois povos diferentes. Os holandeses, que dominavam a Bélgica, são protestantes e vivem o livre comércio. Os belgas queriam fazer a sua indústria e ter medidas protecionistas. Então eu tenho holandeses protestantes, belgas católicos protecionistas, isso entra em choque. Os belgas aproveitam os 3 dias gloriosos da França e lutam pela sua independência e conseguem a independência da Bélgica. E aí é engraçado que a Bélgica ela emplaca uma derrota dupla à galera legitimista do Congresso de Viena. Primeiro, porque eu tenho um processo de sucesso de emancipação. Segundo, eu implanto uma monarquia constitucional, uma monarquia com princípios liberais. Então, as ideias liberais e emancipacionistas obtêm vitória importante na Bélgica. Só vai ser reconhecida como independência pela Holanda só em 1839. Então, a Bélgica que se torna um país até hoje, os belgas existem, e aí você tem a presença católica belga, os holandeses protestantes e tudo mais. Você vai ter a tentativa da Polônia, a Polônia tentando sair das amarras russas, a Rússia agora com o Nicolau I, o irmão do Alexandre I, ele vai enfrentar um motim na Polônia, a Revolução dos Cadetes, os cadetes vão tomar um paiol de armas lá em Varsóvia, e aí você vai ter uma rebelião que vai envolver 200 mil homens
da Polônia, 230 dos russos. Você vai ter uma guerra significativa de independência, onde a Polônia perde. E aí você tem um movimento chamado de Revolução dos Cadetes de 30 a 31, onde a Polônia pega fogo. E aí, de novo, é perceber que eu tenho mais um golpe de ideias liberais, é França, é Bélgica, é Polônia e até mesmo Portugal. Então você vai ter um Dom Pedro I que vai sair daqui do Brasil, que abdicou, chega a Portugal e adota uma postura liberal para enfrentar o absolutismo do Dom Miguel. E aí tem até essa charge do Dom Pedro no canto direito da imagem e o Dom Miguel no canto esquerdo. Não, o contrário. Né? Então você tem o Dom Pedro mais calvo, o Dom Miguel com a coroa, fica mais simples dessa forma, para quem tem dificuldade. Você tem o Dom Pedro sendo empurrado pelos franceses, o Dom Miguel sendo empurrado pelo Alexandre I, pelo Nicolau I, pelos russos, fazendo referência à Rússia, que é outra imagem, por conta desse absolutismo, por conta dessas ideias absolutistas. E o Dom Pedro ele representa um ideal liberal. Vai começar uma guerra civil em Portugal, disputa dos irmãos em Portugal, e essa disputa vai ser marcada por uma guerra civil em Portugal de 32 a 34. A Inglaterra, inclusive, vai dar auxílio a Dom Pedro, vai se interessar pelo pensamento liberal, e Dom Pedro vai conseguir se tornar Dom Pedro IV lá em Portugal. Logo em seguida ele morre, e aí você tem a derrubada do governo do Dom Miguel. É engraçado, de novo, Dom Pedro, que aqui foi absolutista, lá foi liberal. Então, assim, a gente falou de 4 movimentos de revoltas liberais na Europa, de 30 a 40, França, Bélgica, Polônia, Portugal, para você ver que essa geração ela é bem movimentada. Aí o próximo vídeo, nós iremos falar de quê? Do surgimento do socialismo científico, surgimento de Karl Marx, Engels, que são personagens importantes para a gente entender, visualizar, compreender a composição de ideais que vão estar presentes nas manifestações de 48, na Primavera dos Povos. Beleza? Tranquilo? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.